eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 210. E aí, Flavel? Eu quero me desculpar se tiver algum problema com a minha voz, porque eu tô sem meu microfone, porque eu estou diretamente de Tiradentes, Minas Gerais. Agora ela só vive em Minas, Olha tá? Ela vai caso. reivindicar daqui a pouco. Olha, meu caso de amor. Eu vou acabar fazendo um DNA pra descobrir se tem... se tem mineirice nesse sangue. O que vai ter no seu áudio são os barulhos dos passarinhos, queria dizer isso. Porque Minas tem muito pássaro, gente. Poucas vezes, e olha que assim, eu sou uma ouvinte atenta de pássaros. Onde a gente mora no Rio tem muitos pássaros, assim. Eu sou. Eu não reconheço muito a aparência, mas em alguns cantos eu até aprendi a reconhecer, especialmente na pandemia, né, que tinha mais silêncio. Mas, assim, nunca vi lugar para ter canto de pássaro como Minas Gerais, sinceramente. Então, o áudio de Flávia hoje com pássaros ao fundo. Bom, o que a gente vai falar nesse episódio de... Olha o passarinho cantando. A gente tá, localizando vocês. A gente tá gravando domingo de manhã, porque minha mãe está em Tiradentes, amanhã eu viajo de novo, amanhã é segunda, né? Segunda, que é o dia que a gente costuma gravar, eu viajo, ela vai estar voltando de Minas, então seria uma logística confusa na segunda, então a gente tá de novo gravando no domingo. Então lembrem desse referencial do tempo em relação ao que a gente falar aqui. A gente vai abrir falando dos novos dados do censo que foram divulgados sobre sexo e idade. O Brasil está cada vez mais feminino e envelhecendo mais rápido. E aí, junto com isso, queria trazer uma pesquisa do Think Olga, um portal, uma organização muito importante que estuda questões de gênero. Fizeram uma pesquisa chamada Esgotadas, que fala sobre sobrecarga feminina e seus desdobramentos, né, na saúde mental, na saúde física das mulheres. Vamos falar um pouquinho disso. E eu vou complementar com a greve das mulheres na Islândia. Isso. E depois vamos falar num segundo bloco. O IBGE fez a primeira pesquisa orientada, de fato, para entender os trabalhadores de aplicativos. Então, saíram esses dados, umas situações preocupantes, claro, né, desse mercado informal pouquíssimo regulamentado. E, por fim, a gente vai deixar os pop-ups dessa semana, especialmente em relação à guerra, porque nesta segunda, dia 30, vai ter uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Na sexta-feira passada teve uma reunião, o assunto, né, o tópico foi votado numa Assembleia Geral da ONU, e aí a gente vai deixar esse gancho para ver como é que essa história vai se desenrolar essa semana. A presidência do Brasil no Conselho de Segurança está chegando ao fim, a China entra a partir do dia 1º, e a expectativa é que a China consiga costurar esse cessar-fogo humanitário nas próximas semanas. Mas a gente deixa esse pop-up aí no terceiro bloco. Vamos começar? Só uma coisa. Fala, Flavião. Eu tô em Tiradentes para Flit, a festa literária daqui da cidade, 4ª edição. Tô no domingo, porque a minha mesa é agora, domingo de tarde. Eu espero que as pessoas ainda compareçam, porque a maioria tá indo embora, né? Mais uma mesa com a Patrícia Campos Melo, querida, grande jornalista, autora de A Máquina do Ódio. E nós fomos convidadas a falar sobre o futuro do jornalismo. Olha que ousadia. Duas mulheres, uma preta e uma branca, falando sobre o futuro do jornalismo. O Bruno Tis vai mediar. Olha que interessante. Um homem mediando, duas mulheres falando sobre o futuro do jornalismo. Medo desse futuro do jornalismo. Ai, deixa pra lá. Seria, assim, a futura do jornalismo. Então, vamos que vamos começar esse episódio. Futuro do jornalismo é Angu de Grilo, mas isso vocês já sabem. Ai. Bom, minha gente, vamos começar então com os novas informações do nosso glorioso censo. Um beijo pro censo, um beijo para os trabalhadores do censo, sempre aclamado aqui no Angu de Grilo. Um beijo para o IBGE. Beijo para o IBGE. O Brasil, neste momento... Bom, que o Brasil já era feminino, de maioria feminina, a gente já sabia, né?
O Brasil já era um país majoritariamente feminino, mas está aumentando constantemente. Hoje as mulheres são 51,5% dos 203 milhões de brasileiros. Então nós temos cerca de 104 milhões e 500 mil mulheres e 98 milhões e 500 mil homens. Uma diferença de 6 milhões entre homens e mulheres. E, além disso, foi o maior salto de envelhecimento do Brasil entre dois censos desde 1940. Em 2010, que foi o censo anterior a esse, né, que a gente fez agora, a cada 30 idosos, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. 100 crianças, né? Agora são 55 idosos para cada 100 crianças. Então, aumentou muito, né? A idade média do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Gente, um salto gigantesco, porque a gente, geralmente, essas curvas sobem bem vagarosamente, né? Tudo bem que teve um intervalo aí de 12 anos, mas foi uma mudança bem drástica. O que isso significa, essa idade mediana? Não é a idade média, é a idade mediana. Isso faz diferença? Não me pergunte qual, mas eu sei que isso faz diferença. A idade mediana metade da população tem até essa idade. Isso, então metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha do que isso. Essa é a idade mediana. Isso até gerou uma piada numa manchete de site. Mas é que assim, quando você tem a mediana, você está deslocando mais ou menos qual é o padrão da... Porque, digamos, se você tivesse idade média, você soma todas as idades e você divide pelo número de pessoas. Isso. Não necessariamente você teria um dado robusto no sentido de medir a concentração de população numa determinada faixa etária. A mediana te diz isso. Quando a mediana era 29 anos, quer dizer, você tinha metade da sua população muito jovem, né? Então, a mediana se deslocou para 35. Ela está se aproximando de uma idade cada vez mais adulta. Muito provavelmente, num próximo censo, você vai ter uma mediana ainda mais alta, que são esses sinais de envelhecimento, né, da população. E, óbvio, quando você fala que uma metade está num limite, a outra metade só pode estar acima desse limite. Por isso tem uma redundância nessa ideia de onde está a outra metade. Então, o Brasil está cada vez mais feminino e cada vez mais velho. Mas tem algumas questões, né? Na faixa até os 24 anos de idade, os homens ainda são maioria da população. A partir dos 24 anos, as mulheres ficam na frente. A partir da idade precisa de 24 anos, começa a ter mais mulheres que homens. Isso. Nas faixas etárias, né, de 25 a 29, é quando essa faixa, as mulheres começam a ser maioria. Deixa eu só falar uma coisa sobre esse negócio de até 24, que eu sei o que você vai falar já dos 24, mas eu quero chegar antes. Na base, né, tem mais meninos que meninas. Nascem mais meninos. Isso é uma coisa que só a biologia é capaz de explicar. Qualquer pirâmide demográfica, etária, mostra isso. Nascem mais meninos que meninas. E num determinado momento, os homens morrem mais cedo, ficam mais mulheres, então ela um pouco se inverte. Isso é um padrão de qualquer população. Por que, gente, que nasce global, mais homem? Não sei. Eu caí na estatística. Nascem mais homens. Eu acho que no Brasil são 104 meninos para 100 meninas. Para cada 100 meninas, nascem 104 meninos. A gente tem esse desequilíbrio muito cedo por causa das mortes de jovens, né? Porque é uma inversão completa, né? Nascem mais homens, mas a diferença final na vida adulta tem muito mais mulheres, né? Então... Muito mais mulheres, porque os homens, de modo geral, têm uma esperança de vida menor. Mas o caso brasileiro é particularmente dramático porque nós perdemos muitos jovens, né? Tem o extermínio da juventude negra, acidente e homicídio. Acidente de trânsito e homicídio, que matam muitos jovens, muitos homens jovens. Um outro ponto também que justifica essas tendências demográficas, o IBGE está apontando para 2 períodos de redução de nascimento, que foi a onda de infecção do Zika vírus, em 2016, eu acho que todo mundo aqui lembra, né, daquele
pânico generalizado, que foram os bebês, as gestantes que pegavam zika e as crianças, a onda de crianças que nasceram com microcefalia, e depois, né, um período depois que foi ser compreendido que tinha relação da microcefalia com o zika vírus, mas como na época muitas matérias foram feitas de mulheres que estavam adiando os planos de engravidar, que tinham desistido de engravidar por conta disso. A pandemia também fez com que as pessoas segurassem os planos de engravidar, mas também, enfim, por menos interação social, naturalmente, essa taxa de fecundidade reduz. Não foi o meu caso, né? Como vocês já sabem aqui no Ângulo de Grilo. Mas isso também tem relação com a população estar ficando mais velha, né? Porque a gente teve 2 períodos aí, inclusive próximos, em que teve uma redução do número de nascimentos. Então agora, quando a gente vai analisar, tem esses buracos aí nessa temporalidade em que menos crianças nasceram e a população envelheceu cada vez mais. E aí, eu já queria puxar a relação entre esse envelhecimento da população e a sobrecarga das mulheres. Mas aí eu queria falar... Não, então eu queria fala, falar então antes habla, alguma então coisa. Habla antes, Não, habla rápido. Antes. Isso é o que a gente chama de transição demográfica, né? Que foi intensificada no Brasil e mundo afora, mas em países desenvolvidos ela aconteceu antes disso, e a gente vê alguns países europeus, por exemplo, com uma proporção de população idosa altíssima, baixa natalidade, quer dizer, poucas crianças, e isso gera um desequilíbrio em relação ao potencial de força de trabalho para sustentar as pensões, aposentadorias na velhice. O Japão, país que tem inúmeros problemas quanto a isso, e a própria China interrompeu aquela política de filho único porque começou a ver que a tendência demográfica estava inviabilizando o país no futuro, né? Hoje a Índia já tem uma população maior que a China, justamente porque a China deteve natalidade, com uma política, né, absolutamente radicalizada nesse sentido. De modo geral, essa tendência ela tem 2 lados. Primeiro, entrada da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos. Você planeja melhor a sua vida e uma vez que você quer, enfim, N razões, né? Ter dinheiro, ter conforto, trabalhar, viajar, não sei o quê, você tem menos filhos. Esse é um ponto. E tem acesso a métodos contraceptivos, então as mulheres passam a ter menos filhos. O outro lado dessa moeda é a própria medicina, vacinação, nutrição. Isso reduziu muito países como o Brasil. A mortalidade infantil, a gente fez uma baita guinada, né, a partir dos anos 80, soro caseiro, essas campanhas, né, Dona Zilda Arnes é uma lembrança, uma referência muito forte disso, né, da Pastoral da Criança. As vacinas, que reduziram a mortalidade infantil nos anos 40 no Brasil, anos 30, anos 40, 50% de mortalidade infantil. Todo mundo tem uma história de uma avó, né, uma bisavó que pariu vários filhos, uma dezena de filhos, e usava até essa expressão. Sim. Tantos vingaram ou tantos não vingaram. Porque a mortalidade infantil também era altíssima, né? Altíssima. Então, de um lado, você tem essas medidas, né, de imunização, medidas sanitárias, medidas de nutrição que ajudaram a reduzir a mortalidade infantil. De outro lado, políticas públicas, acesso a contraceptivos e informação sobre planejamento familiar que fez as mulheres reduzirem o número de filhos. E lá na outra ponta, que é a ponta da longevidade, que é o que fecha essa equação, também a medicina, também os remédios, enfim, tudo isso que tem prolongado a vida, né, dos idosos. Então você tem, em tese, maior longevidade. A gente tem Angu, que a gente falava disso, inclusive do ponto de vista das desigualdades regionais e raciais. Uhum. Não por acaso o IBGE mostrou que as regiões sul e sudeste, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, têm os maiores números maior proporção de idosos, né? Tanto 60 quanto 65 anos ou mais. Isso tem muito a ver com o nível de renda, com acesso à saúde. E a gente, em várias edições aqui na pandemia, comentamos
sobre essa questão. Quando a vacinação começou a partir das altas faixas etárias, 80 a mais, né, 70 a mais, a gente via essencialmente mulheres brancas, né, sobretudo, pessoas brancas, mulheres e homens Sim. brancos, e só depois os negros, justamente porque condições de vida, seja na infância, acesso à alimentação, estresse, racismo, isso encurta, né, abrevia a vida dos negros. E outro dia falamos isso também no Eu ia falar no isso. A episódio gente sobre falou MC disso Marcinho. a última vez que a gente falou disso foi no episódio sobre a morte do MC Marcinho, que a gente trouxe esse debate dos casos repetidos de homens pretos funkeiros morrendo com 50 anos ou antes dos 50 anos. E aí a gente trouxe esse assunto de novo. E no ângulo de Grilo 193, a gente falou sobre o censo. Foram os primeiros dados que saíram do censo naquele momento. Quem perdeu, eu acho que vale para situar um pouco do que o censo trouxe de dados gerais. Na época, a gente comentou muito do crescimento da população, as grandes cidades terem encolhido com a migração para o interior, que foram as primeiras informações que tinham saído naquele momento. E durante a pandemia, a gente falou da esperança de vida tendo diminuído por conta do grande número de idosos que morreram e da redução no número de nascimentos. Sim. Então, acho que foram aproximadamente 2 anos de vida, né? Que a esperança de vida do Brasil se reduziu em 2 anos. Isso aconteceu mundo afora, mas no Brasil em particular, porque nós perdemos muita gente com a pandemia, muitos idosos. Mas o que o censo mostrou é que, efetivamente, o nosso processo de envelhecimento está acontecendo. A gente encontrou essa tendência global, né, de transição demográfica, quer dizer, a população envelhecendo e crescendo menos, né? Cidades como Rio de Janeiro, a gente até falou isso, diminuiu o número absoluto nesse ângulo que a Isabela está mencionando, a gente chamava atenção para isso. E nós não aproveitamos, infelizmente, e precisamos dar um jeito nisso, do que a gente chama os estatísticos chamam, né, os demógrafos chamam de boom demográfico, que é quando você está no pico da sua população jovem, né, entrando na idade ativa, e você precisaria dar um choque de formação, de qualificação profissional, para que essas pessoas tenham o seu, digamos assim, esplendor de capacidade produtiva para fazer um país deslanchar. E o que o Brasil fez nas últimas décadas, e o nosso boom demográfico está terminando agora, que é o momento em que a maior fatia da população é a juventude de 15 a 29 anos, é que a gente tratou muito mal esses jovens, né? A gente tratou tão mal que você tem um gap aí no equilíbrio, na participação homem-mulher, né? Feminino-masculino, na população, em razão do extermínio, da morte de jovens rapazes, sobretudo negros, né? Pretos e pardos. É trágico, assim, porque era um momento para a gente estar bombando com a nossa juventude, do ponto de vista, uma juventude que deveria estar entrando alegre, preparada, com sangue no olho no mercado de trabalho, formalizado, porque é o mercado formal que financia a previdência e sustenta, né, a aposentadoria dos mais velhos, e a gente está exatamente numa situação difícil, porque o trabalho está muito informalizado, o trabalho jovem está muito informalizado, e você tem cada vez mais pessoas idosas dependentes da previdência, da aposentadoria, portanto da previdência ou da assistência social. A pior equação do mundo. Quando você olha a Índia, tem gente que fala assim, por isso que a gente tem que falar tanto, no Brasil fala tanto em reforma da Previdência, porque você fica tentando empurrar para compensar os investimentos e a atenção que não foi dada a essas políticas públicas de preparação, de formação e de inserção profissional dos mais jovens. E países como a Índia, que tem ainda, né, natalidade alta e tal, nem precisa falar, se fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que recentemente, quando a Índia passou a China, em total de habitantes, ou estava prestes a passar, saíram matérias falando que por que a Índia tem um grande potencial, até maior do que a China, porque a Índia tem uma população jovem, tão numerosa, que é capaz de suportar os velhos, até porque lá a esperança de vida é menor, né? Não precisa falar em reforma da Previdência na Índia, todo mundo fez essa piada, assim, os economistas, porque tem muito jovem para sustentar
né, o estoque de idosos. No caso dos países europeus, a mesma situação que tem o estado de bem-estar social, e muitos países estão resolvendo isso com imigração. E o melhor exemplo é o da Alemanha, que tem muitos idosos, que tem uma rede de proteção social, que abriu as portas para a imigração, sobretudo de África e de Síria, né, mundo árabe, e está resolvendo o seu problema de recursos públicos, né, de arrecadação, com o trabalho dos imigrantes. E tem gente que fala que os Estados Unidos, que começa a repelir imigração, vai ter problemas por isso. Mas essa gente também tem alguma seguridade social, Estados Unidos? Eles não querem nem saber. Tem previdência, tem aposentadoria? Que ter, né? Ah, tá. Não tem, mas tem que ter. Cada um por si. Social security, né, que eles chamam. Mas eles não dão a menor para isso, a mínima para isso. Não tem a legislação trabalhista, mas na Europa não, entendeu? Não, então, na Europa é outra coisa. Tanto que a gente já até teve aqui no Ângulo de Grilo episódio falando de greve, protesto lá na França, quando o Macron, na época, queria aumentar a idade de aposentadoria, porque a conta não estava fechando e eles tacaram fogo em tudo. Vou me aposentar aos 60. Mas ainda assim eles acabaram perdendo. Mas aí perderam, né? Porque o Macron canetou, foi uma cagada. Tem Ângulo de Grilo sobre foi isso, gente. Foi antidemocrático. Gente, olha, porque essas histórias... A gente já falou de muita coisa aqui nesse podcast. Não, a gente já falou de muita coisa e de quanto essas coisas estão entrelaçadas, entende? Porque às vezes você acha que um censo que analisa composição de gênero e de faixa etária de uma população é só sobre isso. E não é, entendeu? Por isso que a gente agradece ao IBGE. Por isso que a gente precisa ter um órgão oficial de estatística robusto, bem financiado, com capacidade de trabalho, porque ele nos aponta o norte. O que a gente deixou de fazer, o que a gente precisa fazer. E aí a Isabela vai falar de sobrecarga, mas assim, a mesma coisa é esse tema da longevidade. Quer dizer, a gente tem cada vez mais idosos, a gente tem uma previdência que anda na direção de aposentar as pessoas cada vez mais velhas, a gente tem uma previdência com uma tendência, né, a aposentar as pessoas com cada vez mais idade. Hoje no Brasil, 62 anos para mulheres, 65 anos para os homens. E você tem um mercado de trabalho que tem nojo de pessoas maduras, entendeu? As pessoas com mais de 50 anos não põem idade no currículo porque não é nem chamado para entrevista. E assim, como é que você faz uma pessoa contribuir até 65 anos para se aposentar a partir daí, se a partir dos 50 você não tem mais emprego? Você não incorpora essa mão de obra. E é uma loucura, porque os 50 de hoje não tem... É uma mentalidade muito equivocada, né? Porque, assim, a sensação que muita gente tem é que você fez 50 anos, você, nossa, já é um idoso improdutivo, morreu para a sociedade, para tudo. E, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Hoje em dia, os 50 anos, sei lá, eram os 30 de antigamente. Não faz o menor sentido. Os 60, os 60, enfim. Pelo amor de Deus. Então tem uma questão que envolve... óbvio que isso varia, né? Você ter 50 anos sendo produtor rural, trabalhador braçal, é uma coisa. Para isso tem aposentadoria especial. Inclusive, Exatamente. Teve que continuar tendo e houve uma briga danada por isso. Mas não é mais o que a gente estava acostumado a ver, né? Os nossos avós, que com 50 anos já era uma vozinha, com 60 anos era uma vozinha, né? Hoje em dia não é mais assim, não funciona mais desse jeito. E o mercado de trabalho continua absolutamente desatualizado. E a sociedade como um todo, né? O etarismo de modo geral. Exatamente. Então, esse é um ponto. Quer dizer, o ponto da inserção profissional, né, das pessoas maduras, e o ponto das políticas públicas direcionadas à juventude. Bom, a juventude eu já falei, né, de qualificação e tal, mas a velhice, né, a maioridade, como dizem. Porque você precisa ter cidades preparadas para isso, né? Acessibilidade, possibilidade de lazer, de cultura, de interação, de integração social. Ouvi experiências de políticas públicas, né, fora do Brasil que incentivam, subsidiam casa própria para jovens, assim, jovens adultos, comprarem residência na vizinhança dos pais para poderem dar assistência, ter uma convivência com os mais velhos. Você tem o exemplo da Coreia, o que é incrível, né? Fez
fez um baita investimento em educação, aproveitou seu boom demográfico, se tornou um país ultra tecnológico, desenvolvido, bababá, do ponto de vista da economia, etc. A saúde mental da população pagou todos os preços disso, mas Exatamente. Foi. Não, é isso que eu quero falar. Tá. Muitos desses jovens saíram das suas cidades de origem para trabalhar, emburacaram nessa, né, visão de prosperidade a todo custo, abandonaram seus idosos, né, para trás, não tinha nenhuma rede de proteção para eles e tem um alto índice de suicídio de idosos. Então, assim, essa é uma questão grave. E entre os jovens também. Entre os jovens. No Brasil também você tem, né, essa percepção de isolamento, de solidão, e isso na pandemia também se intensificou muito, provocou muito adoecimento físico e mental dos idosos. Então, assim, é preciso política pública, economia de cuidado. E quando você fala de economia de cuidado, gerando emprego, informação... eu quero puxar então vai. a pesquisa. Eu quero puxar a pesquisa, Agora, porque como tem diz uma o Cristiano aba. Botafogo, aliás, obrigado, Medo e Delírio, pela nossa participação na edição especial de em espanhol. Buenos Aires. Como diz o Cristiano... Eu não escuto el pânico loucura. Gente, eu gravei isso, vocês acreditam? As pessoas me perguntando se foi inteligência artificial. Não, Monas. A gente gravou, é A gente gravou mesmo. E eu falei um beijo para Pedro Dalto e era Pietro Dalto. Vamos ter que fazer uma outra edição, 19, depois do segundo turno. Vem aí, a gente Mas, enfim, regrava. como diz o Cristiano Botafogo, bora pra pesquisa sem folga. Pois é, então, a pesquisa é gigante, gente. Tem milhares, assim, de estudos de renda, de trabalho, de insatisfação, de adoecimento psíquico, os transtornos que as mulheres já foram diagnosticadas, quais áreas de insatisfação da vida. Tem muitas e muitas abas, é uma pesquisa muito completa. Eu quero tratar dela melhor no Conselhos que você pediu, que é um outro podcast meu, que eu já fiz alguns episódios sobre sobrecarga feminina que foram um sucesso e eu quero tratar mais disso lá. Quando eu gravar esse episódio, eu aviso aqui no ângulo de grilo. Mas eu quero pegar exatamente esse recorte sobre a sobrecarga, que fala exatamente do trabalho do cuidado, que é não remunerado, invisibilizado, desvalorizado para todo mundo e sobrecarrega, claro, as mulheres. Mulheres essas que dedicam, para a gente começar, o dobro de tempo dos homens nas tarefas de cuidado. Então, em um ano, as mulheres gastam 47 dias nessas tarefas, né, que na verdade não são dias, são 1.118 horas, que seriam equivalente a 47 dias nessas tarefas de cuidado, enquanto os homens dedicam apenas 570 horas, que seriam 23 dias. Então, quase o dobro, né, de tempo que as mulheres dedicam, 23 a 47, não, exatamente o dobro, que as mulheres dedicam de tempo em tarefas de cuidado em relação a homens. E aí começam os dados que acendem um alerta e preocupam quando a gente está falando de envelhecimento da população. 57% das mulheres de 36 a 55 anos cuidam de alguém, e 50% das mulheres pretas e pardas cuidam de alguém. E aí, essa percepção tem uma leitura ainda mais específica da percepção desse peso do cuidado, de quais são as mulheres que estão insatisfeitas com as suas... Quem são essas mulheres que estão insatisfeitas com a sua carga de responsabilidade? E aí, a maioria das que dizem que estão insatisfeitas com essa carga de responsabilidade são mães solo, 57%. Dessas mulheres que se dizem insatisfeitas são mães solo. 40% são cuidadoras e 34% não são cuidadoras. Então, a gente vê, cuidadoras, enfim, em todos os sentidos, a gente vê que as mulheres que estão mais insatisfeitas com essa carga de responsabilidade são as mulheres que cuidam de outras pessoas e são as mulheres que são mães solo, que aí, gente, são 5 jornadas por dia de trabalho. O trabalho da casa, o trabalho dos filhos, 1 ou 2 empregos, né? Eventualmente cuidar também da família, dos idosos, dos mais velhos. Então, as mães solos são, dentro desse grupo das cuidadoras, são as que mais estão insatisfeitas. E uma mulher, qual é a conclusão disso tudo? Que uma mulher sobrecarregada com esse cuidado tem menos tempo para se dedicar ao trabalho remunerado. Então, são mulheres que têm renda menor. E aí, sem renda digna,
a vida, a qualidade de vida, as condições de vida e as condições desse cuidado também são precarizados. E isso também leva ao adoecimento psíquico, que é o resultado dessa conta que não vai fechar, né? E aí, quando a gente fala de adoecimento psíquico, a gente tem dados aqui na pesquisa que tudo se relaciona, que quase metade das mulheres entrevistadas responderam que já foram diagnosticadas com algum transtorno mental, 45%. E dessa porcentagem de que foram diagnosticadas com transtorno mental, 35% com ansiedade, 17% com depressão, 7% com síndrome do pânico. É o ranking dos três transtornos que apareceram mais nessas respostas. E aí, os sentimentos mais frequentes no dia a dia das mulheres. Ansiedade, 55% entre diagnosticadas ou não diagnosticadas, né? Mas, de modo geral, quais sentimentos elas relatam serem mais presentes nesse dia a dia? Ansiedade, 55%, estresse, 49%, irritabilidade, 39%, sonolência, 28%, porque a sonolência é tanto uma resposta de fuga do corpo, né, que tem muita relação, inclusive, com quadros depressivos, né? Tanto a sonolência fisiológica de você não tem tempo para dormir, né? Porque você chega em casa às 11 horas da noite, precisa sair para trabalhar 4 horas da manhã. Fadiga, 28%, baixa autoestima, 28%, insônia, 27%, perda de interesse, 26%, que também tem relação direta, inclusive com burnout, né? Você perdeu o interesse de absolutamente tudo que está ao seu redor, e tristeza, 25%. Gente, a pesquisa é muito extensa. Tem um quadro também, um recorte também sobre insatisfação. Fala da insatisfação das mulheres em várias áreas da vida. Tem muitas camadas, mas eu queria trazer isso porque eu acho que se relaciona diretamente com o envelhecimento da população, né? Se a gente está falando de uma população brasileira que está envelhecendo crescentemente, né, que está constantemente envelhecendo, se a gente for olhar, né, o nosso censo 2010, 2022, e o tamanho da responsabilidade que as mulheres ainda aglutinam e são as protagonistas desse trabalho de cuidado, nessa discrepância ainda tão absurda com os homens, o futuro, a previsão que a gente tem para o futuro dessas mulheres é dramática. Né? Se a população envelhece, o trabalho de cuidado vai aumentar ainda mais. Se as mulheres em 2022 ainda fazem o dobro do tempo de tarefas de cuidado em relação aos homens, se essa carga ainda é tão assimétrica, essa previsão que a gente tem de futuro, né, o futuro é terrível para essas mulheres. E as consequências na saúde mental, psíquica, física, já são sentidas desde já. Sempre, e eu acho bom dizer que sempre foram sentidas, né? Não existe essa história de que agora todo mundo tem depressão, agora todo mundo tem ansiedade. As pessoas sempre tiveram. Só não tinha nome, só não tinha informação, né? Só não tinha a possibilidade de diagnóstico. Mas, obviamente, também, hoje em dia, a gente é levado a níveis de estresse que, antigamente, não toda a população, não necessariamente toda a população era levada a esse tipo de burnout, né? Com rede social, com as grandes cidades, a péssima mobilidade urbana, o agravamento da crise financeira, né? O quanto você precisa trabalhar para conseguir se alimentar, essa proporção, a inflação, a pandemia, o desemprego. Então, assim, tudo isso contribui a um grande pacote que contribui para o adoecimento ainda maior da população. Não quer dizer que isso não existia antes, mas agora as pessoas sabem, né, nomear esse sentimento, essa tristeza, esse aperto no peito, essa falta de ar. Isso hoje em dia tem nome, todo mundo tem acesso, todo mundo, né? Vamos lá. Boa parte da população tem acesso a esse, não ao diagnóstico, mas a nomear essas sensações. A compreensão sobre essas sensações. E eu queria adicionar a violência urbana, né? Sim, aliás, total. A gente não botou em tópico, mas a semana que passou o Rio viveu um dia de... É verdade. De explosão, né? De evidência do domínio de um grupo civil armado, da milícia, sobre um território que representa quase metade do território carioca, né? 41% do território do Rio de Janeiro
estão sob essa milícia que fez uma demonstração de poder inequívoca, né, a partir da morte numa operação policial do suposto número 2 desse grupo armado, 35 ônibus incendiados em pouco mais de 3 horas, uma composição de trem, automóveis ainda, e do limite do município, que é Santa Cruz, até as bordas da Zona Oeste, que a gente chama de AP4, né? Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Assim, uma coisa impressionante, ainda sem exatamente uma resposta das autoridades, né? Todo mundo batendo cabeça, governador fazendo bravatas, sem secretário de Segurança Pública, sem política de segurança pública, sem uma política concreta, consistente de enfrentamento. Mas, assim, é que a gente já falou tanto de segurança pública, de tudo isso. Não, e a gente falou muito sobre a milícia, né? O cenário da milícia, a gente falou muito disso no episódio que a gente falou dos médicos executados na Barra. Que a gente falou sobre esse cenário a mesma de região, guerra. né? É a mesma região, exatamente. A gente falou sobre esse cenário de guerra entre milícia e facção, o crescimento da milícia, essa disputa ali na região de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca. Então, esse panorama a gente já tinha dado nesse outro episódio e, na verdade, o que aconteceu foi um desdobramento desse conflito, né? Dessas várias milícias que existem permanentemente em guerra com as facções, permanentemente em guerra que, por sua vez, estão permanentemente em guerra com o Estado. Então, e um enfrentamento escancarado, né? Ousado, sem freio, mas é um elemento adicional. Eu quis falar disso porque essa crise da segurança pública, né, a violência urbana exagerada, esse ambiente, é outro fator de adoecimento mental, né, da população de modo geral, das mulheres em particular, são vítimas também, né, de violência objetiva, feminicídio, violência doméstica, esse medo de uma violência que pode alcançar os filhos, né, os filhos homens, os jovens negros. Então, assim, sair de casa para o trabalho remunerado e não ter como voltar, de enfrentar a violência armada e pensar que isso também é violação de direitos, porque segurança pública é direito constitucional, né? É isso, gente. Vou deixar o link aqui. Tem o link do relatório completo, mas eu vou deixar o site que tem um resumo desses dados. Forma muito tranquila de ler, não é mega acadêmico. O Fink-Olga traduz essas questões, esses dados de forma muito direta, muito simples. O site está muito bem dividido, os dados estão muito bem esmiuçados e explicados. Vou deixar o link, acho que vale a pena, para a gente entender o que está acontecendo com as mulheres nesse momento, nesse pós-pandemia, nesse momento de adoecimento completo, de sobrecarga absoluta. E uma pesquisa muito importante, e o link vai estar aqui no descritivo do nosso episódio. Vamos para o nosso próximo bloco, que a gente já extrapolou? Só para terminar esse bloco, que já está imenso, mas nesse contexto que a Isabela traz, na quarta-feira passada teve a greve de 24 horas das mulheres na Islândia. Ah, sim. A Islândia foi o país apontado por 14 anos consecutivos pelo Fórum Econômico Mundial como o país de mais igualdade de gênero do planeta. Há 50 anos atrás, em 1975, houve a primeira greve de 24 horas de mulheres. Essa greve deu no ano seguinte numa Constituição, numa legislação de igualdade de gênero. De lá para cá já houve algumas paralisações de meio-dia e a implementação da lei de equidade de gênero no mercado de trabalho, de igualdade salarial. Ainda assim não foi suficiente. As metas não foram cumpridas, mulheres ainda ganham em média 10% menos que os homens, aqui no Brasil perto de entre 25% e 30% menos, no caso das mulheres negras ganham menos da metade do que ganham os homens brancos, e algumas categorias lá a diferença chega a 21%. Elas convocaram uma greve de 24 horas em que não fariam nem atividades laborais remuneradas, nem as atividades domésticas e familiares. Então foi greve de tudo, de trabalho na rua e de trabalho em casa. 40 organizações feministas que convocaram, e a própria primeira-ministra da Islândia,
anunciou que iria aderir à greve e esperava que as funcionárias do seu gabinete fizessem o mesmo. Aí foi tão engraçado que eu fui ler uma matéria. Meu Deus, é um sonho tão distante viver isso. Ai, meu Deus. Pois é, não. Enquanto isso, no Brasil, a presidente da Caixa Econômica era demitida para ser substituída por um homem, né? E tudo isso que a gente já sabe, os angulers lá no grupo já comentaram, as angulers lá no grupo comentaram a beça essa assimetria. Mas o que eu achei curioso foi que as reportagens diziam o seguinte: houve efeitos, né, da greve das mulheres na Islândia nas repartições públicas, nas lojas, nas escolas, no transporte público, nos hotéis, basicamente em tudo, né? E aí alguém escreveu assim, não me lembro mais qual foi a agência: quartos de hotéis ficaram desarrumados, não puderam ser arrumados. Ora. Mona, pelo amor de Deus. Companheiros de minha vida. Pelo amor de Não Deus. Não só de hotéis, né? Provavelmente das casas também. Antes fossem o quarto só dos hotéis. Pois é, nos restaurantes não tinha comida. Enfim, e veja, no país que é considerado o de maior igualdade de gênero do mundo. Pois é, que igualdades então, são assim, essas? Pois é. Enfim, eu achei até interessante porque o Brasil tem desde 88, né? A Constituição de 88 nos concedeu, né, a igualdade de gênero. Antes disso, não era assim, né? As mulheres tinham deveres, precisavam de autorização de marido para várias coisas, tudo mais. Tem um podcast maravilhoso chamado Jogo de Cartas, que fala dessa... Eu acho que eu já indiquei aqui, mas volto a indicar, porque fala dessa participação, né, das mulheres, das feministas na Constituição de 1988, vitórias importantíssimas para um grupo que estava hiper subdimensionado, subrepresentado na Constituição. A gente teve esse ano a promulgação da Lei de Igualdade Salarial, mas a realidade aqui é de muita passada de pano. E a Rita Serrano, presidente da Caixa, fez uma carta de despedida e botou o dedo na ferida, né? As mulheres ainda estão vulneráveis à misoginia, né? Mesmo quando alcançam espaços de poder. É sobre isso. E segue a interrogação sobre substitute de Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. Segue Flávio Dino como favorito até aqui. Ai, olha, deixa pra lá. Que tem uma coisa que a gente falou aqui nesse ângulo de grilo, foi sobre isso. Mas, enfim, aguardemos. Vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar da pesquisa dos trabalhadores de aplicativos. Vamos lá. Bom, Flavel, eu vou dar os números gerais e aí você entra e comenta, já que a senhora está a par de todo esse universo, que é trazer essa reflexão aqui por ângulo de grilo. Só fazendo uma breve lembrança, a gente já falou aqui no ângulo de grilo várias vezes sobre trabalhadores de aplicativo, tanto de carro, né, de aplicativo, quanto de serviços de entregas. A última vez, se eu não me engano, que a gente falou disso foi naquele episódio de que um entregador de moto, né, de serviço de entrega, um entregador que entregava de bicicleta, não era nem de moto, foi vítima de racismo aqui no Rio, em São Conrado, e aí a gente fez um longo bloco no ângulo de grilo sobre essas condições de trabalho, sobre a falta de assistência e de seguridade social para esses trabalhadores, mas foi a primeira vez que o IBGE fez, de fato, uma pesquisa inédita, né, do trabalho por meio de plataformas digitais. É o novo módulo Teletrabalho e Trabalho por meio de plataformas digitais da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foi divulgada nessa última semana. Em 2022, vamos aos números gerais aqui. Em 2022, o Brasil tem 1,5 milhão de pessoas trabalhando por meio de plataforma digital e aplicativo de serviço. Então, isso equivale a 1,7% da população ocupada no setor privado. Desse total, 52% exercem o trabalho em aplicativo de transporte de passageiro. Estamos falando de mais de 700 mil trabalhadores. 778 mil, exatamente. E quase 40%, 589 mil, né, quase 590 mil trabalhadores de aplicativos de entrega de comida, de produtos e tal. Então, a gente está falando aí de
hoje em dia um contingente de quase 600 mil trabalhadores de aplicativo de entrega, quase 800 mil de aplicativo de transporte, ou táxi ou de carro particular. A proporção é muito maior para homens, né, trabalhando nesses plataformizados, como é o termo, Isso. 81% do sexo masculino, e a comparação de trabalhadores em geral, né, ocupados no setor privado é de 59%, então você vê que é muito discrepante do setor privado de modo geral, com nível intermediário de escolaridade, nível médio completo ou superior incompleto, 61%. 77% são conta própria, 9% do setor privado sem carteira assinada, o famoso PJ, né? Que a galera que a gente já conhece muito bem nessa geração. Ou empreendedor, né? Que muitos se autodenominam empreendedores. Exatamente. E aí, os motociclistas de entrega por aplicativo são os que têm o menor rendimento, mais ou menos R$1.800 de rendimento mensal, e a menor contribuição também previdenciária, 22%. Isso tudo trabalhando mais horas semanais, quase 48 horas semanais de trabalho. Bom, é isso? É isso. Deixa eu chamar a atenção para alguns pontos que eu acho importante. Esse bloco vai ser um pouco menor, mas eu acho que ele confirma muito do que a gente vinha trazendo, mas é a primeira vez que é uma pesquisa com uma amostra tão robusta, tão consistente, porque o IBGE, a pedido da Unicamp, de pesquisadores, né, do Departamento de Economia da Unicamp e do Ministério Público do Trabalho, fizeram essa aplicação de um módulo especial na PNAD contínua, que é a pesquisa permanente do IBGE sobre o mercado de trabalho, que é aplicada em 211 mil domicílios. Né? Então, havia algumas pesquisas acadêmicas, algumas conclusões a partir de qualitativas e tal, de que a precarização reina nesse segmento das plataformas digitais e dos aplicativos de serviço, mas a pesquisa do IBGE é um diagnóstico robusto, consistente e objetivo disso. Uma forma de inserção no mercado de trabalho que alcança homens, tem uma questão de gênero aí agora, de gênero masculino, homens adultos, né, de 25 a 39 anos, jovens adultos, muitos já com atribuições familiares e talvez por isso, inclusive, dediquem tantas horas de sua jornada a esse trabalho por aplicativo, porque tem família para sustentar e porque a crise do desemprego é grave no Brasil desde 2014, né? Começou Sim. Da recessão de 14, 16, mas a recuperação da economia foi medíocre, 17, 18, 19, depois veio a pandemia, e a pandemia, por um lado, também aumentou a demanda por esses serviços, né? Especialmente o dos motoentregadores. Bom, uma categoria iludida em alguma medida, né, pela ideia de empreendedorismo, de fazer o próprio horário, mas que, na verdade, segundo a pesquisa mostrou, está exposta a longas jornadas, a jornadas maiores que a da média da população e a uma remuneração menor. No caso dos motoentregadores, menor mesmo, menor em termos absolutos, em relação à comparação com os não plataformizados, e no caso dos motoristas de transporte de passageiro tem uma pequena diferença a mais que é absolutamente anulada quando você divide o salário total, né, o rendimento habitual, pelo número de horas trabalhadas. Aí você vê que o salário hora, que a remuneração hora, é menor do que quem não é plataformizado. Duas coisas interessantes, a Bela já falou da questão da previdência, quer dizer, você tem um estoque de homens jovens adultos, né, que já deveriam estar contribuindo para a previdência, que não estão. Então significa um horizonte de velhice numa estrutura previdenciária que você tem que contribuir por cada vez mais tempo, né, e se aposentar cada vez mais velho, você está retardando o início dessas contribuições e, portanto, fragilizando o futuro dessa geração, de gerações de homens, né? Essa é uma dimensão, se a gente pensar na aposentadoria, mas se a gente pensar antes, se adoecer, está perdido, né? Você não tem nenhum tipo de rede de proteção social a não ser a assistência e o SUS, né? Então é grave. Muitos desses homens se perderam o emprego e foram para
para esse tipo de atividade, para esse tipo de ocupação, para sobreviver, mas não para pensar num horizonte de mercado de trabalho, de inserção, de segurança e tudo mais. Então, essa é a dimensão da Previdência. A outra dimensão é que eles se dizem predominantemente autônomos, né, conta própria, mas eles dependem totalmente dos aplicativos para terem a sua... Então, assim, é uma autonomia com vínculo. Sim. Né? Ou seja, não é autonomia. Não é autonomia, porque eles dependem, os motoristas, né, de transporte, né, os transportes de passageiros, dependem 97% dependem das plataformas, e os motoentregadores, 84% dependem das plataformas. Quer dizer, só trabalha essa plataforma indicar. E ganham o que a plataforma oferece. Então não tem barganha, né? No sentido Sim. de uma autonomia, de um empreendedorismo que você pensa, ele faz o preço, né? Ele tem uma carteira de clientes, quer dizer, quem dá as cartas são os aplicativos, são as plataformas, e o cara não tem nenhum poder de negociação. Então é uma autonomia extremamente dependente, o que põe em xeque essa ideia. E a informalidade, que é absurda. Na média brasileira, que já é alta, 44% dos trabalhadores estão em situação dos ocupados estão em situação de informalidade, e nesse segmento das plataformas digitais, 70%. É uma fragilidade muito grande de um mercado de trabalho que ganhou muita força, muito corpo nos últimos anos, e para o qual, no caso brasileiro, quer dizer, o mundo inteiro está debatendo isso, mas no caso brasileiro ainda não tem uma proposta de regulação. Sim. E o que eu percebi, lendo a pesquisa, falando com pesquisadores e até com representantes, né, da categoria, é que crescentemente aquela visão de que não quero formalização, CLT e tal, quero ser independente por causa do horário, isso está mudando, né? Eles começam a concluir que um mínimo de formalização, né, que está incluído na legislação trabalhista, é absolutamente necessário para garantir um piso mínimo de remuneração, para garantir uma jornada, para garantir algumas medidas de saúde e segurança no trabalho. Pois é, eu ia falar isso. Eu acho que o grande divisor de água foi a pandemia e também o tempo, né? O tempo mostrou que as plataformas não dão nenhum tipo de assistência quando essas pessoas batem o carro, sofrem um acidente de moto, Exatamente. Ficam com o seu meio de trabalho, né, impossibilitado, que não ganham nenhuma assistência. Eles têm todo o risco, né? Eles carregam Exatamente. Todo o risco do ofício. Quando o combustível aumenta o preço, né, como foi custando R$8 o litro da gasolina, eles viram que ficam à mercê da própria sorte e dos próprios meios para solucionar os problemas durante a pandemia. Também durante a pandemia, a história do não ter que gastar ainda o dinheiro com máscara, com EPI para fazer as entregas, das únicas categorias que não parou, né, durante a pandemia, nenhum tipo de assistência se tivessem Covid, se ficassem doentes, se precisassem de internação naquele momento. Então, acho que a pandemia foi um grande divisor de águas nessa compreensão de que, eu faço meu horário, eu sou meu próprio chefe, isso é melhor. Eu acho que foi ali que o calo apertou, e também o tempo das pessoas entenderem que agora que eu sofri um acidente, agora que eu bati o carro, agora que eu preciso de licença de saúde, né, de ter uma licença médica pelo INSS, não consigo, porque não tenho seguridade, porque você pode contribuir como autônomo, mas a verdade é que pouquíssimas pessoas contribuem como autônomo, né? A gente vê aí nos dados da pesquisa. Exatamente. Então, eu acho que o tempo e a pandemia foram um grande divisor de água para quebrar um pouco dessa falácia do eu sou empresário, eu faço os meus horários, é muito melhor, porque aqui eu ganho muito mais do que se fosse CLT, porque a conta invisível da CLT não entra na conta do quanto que as pessoas fazem. Né? E precisa ser incorporado os gastos que ele tem, que sai tudo dele, né? Exatamente. Ele compartilha sua receita, né, com as plataformas, mas assume todo o risco, né, e os custos de manutenção das operações. Então é um debate importante. A Organização Internacional do Trabalho acabou agora a Conferência Internacional, eles fazem a cada 5 anos, uma dedicada à informalidade, quer dizer, esse é um
é uma questão, uma condição que atravessa o mercado global, dedicou um painel a esse tema do trabalho nas plataformas digitais e anunciou que em 2028 a próxima conferência internacional vai tratar disso. O tema é esse. Então veja que para todo mundo, os especialistas em mercado de trabalho, em estatísticas de trabalho, estão olhando esse fenômeno, que é de profunda deterioração das relações trabalhistas. A gente já sabia disso. A gente já sabia disso, mas agora a gente tem um dado objetivo, né, do Instituto Oficial de Estatística para embasar essa questão. E eu acho interessante, como a gente falou antes no primeiro bloco sobre a questão das mulheres, né, como tem dimensões de gênero no mercado de trabalho e, enfim, no debate todo sobre política pública, né? A gente estava falando das funções de cuidado não remuneradas, né, das mulheres e é isso que faz, por exemplo, a mulher se aposentar com uma idade menor que a dos homens, porque tem um trabalho reprodutivo não remunerado, de cuidados com a casa e tal, dessa sobrecarga, dessa reflexão de como a sociedade precisa cada vez mais de funções de cuidado e como a política pública deveria caminhar para remunerar essas mulheres e melhoraria a qualidade de vida das famílias imensamente. Esse é um debate que rolou no início, né, no primeiro, segundo ano de mandato do Biden nos Estados Unidos. Ele lançou inclusive um pacote, acho que eu falei sobre isso aqui no Angu, tem algum Angu que a gente falou disso, da economia do cuidado e tal, essa dimensão de gênero feminino, e nesse caso dos aplicativos, dos plataformizados, o quanto essa é uma dimensão do gênero masculino. E veja, podemos inserir também esse tema da segurança pública no adoecimento também mental desses trabalhadores. Porque imagina você submetido a jornadas imensas, alongadas de trabalho, dirigindo no trânsito, circulando por lugares perigosos, entrando em beco, as motos são roubadas pra caramba. Um trabalho de máxima atenção, né? Máxima como é que você atenção, fica 14 rapidez, horas né? em atenção? E nesse nível de atenção máxima. Gente, agora com esse negócio agora, porque não é só mais carro de transporte, agora é moto, né? Uber Moto, 99 Moto. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho muito medo disso. As pessoas estão cruzando a cidade de moto, né? Paga-se muito pouco, muito mais barato, né, do que carro. Paga muito pouco para esses motoqueiros que andam acelerados para a próxima corrida. Exatamente. Que ficam 14 horas, 12 horas dirigindo. Então, assim, é muito perigoso. É tudo muito complicado nessa terceirização aí dos aplicativos. Isso. O governo brasileiro, né, montou aquele GT, o grupo de trabalho, o governo Lula, o Ministério do Trabalho e tal, governo, empresas, né, de aplicativos e os motointegradores. Não teve acordo, né? Tá difícil um acordo. O governo ia apresentar um projeto de lei, uma medida provisória, acho que projeto de lei. Estamos esperando por isso, né? Mas é um debate importante da tecnologia, de como ela está se inserindo e de como a qualidade de vida humana está pesando pouco, né? Em nome. E acho que também tem uma reflexão nossa como consumidores, né? De que maneira nós, consumidores, também devemos cobrar como cobramos de outros fornecedores mínimos de condição, Sim. né? Que nem a gente tem lista suja do trabalho escravo e aí boicota determinada marca, faz mobilização e tal. Acho que também a gente precisa pensar de que maneira a gente consome esse tipo de trabalho e se ocupa como consumidor de garantir que o nosso dinheiro vá dar um mínimo de qualidade de vida, né? De trabalho digno, se aproxima de financiar, que é disso que se trata, de financiar o trabalho digno desses profissionais, desses trabalhadores. E principalmente o nosso lugar de consumidor de cobrar as plataformas e cobrar o governo de regularizar mínimas condições de trabalho, porque também tem essa história que eu sempre gosto de reiterar, que todo mundo, que tudo se transfere para o consumidor final. Né? O problema da Shein era quem comprava e não era a empresa. A sonegação que ela cometia, né? Exatamente. O problema dos aplicativos é quem chama pelo aplicativo, mas não tem solução. A gente está refém, né, desse modelo nesse momento. Então, acho que cabe, além, óbvio, da gente pensar o nosso consumo,
pressionar essas plataformas e pressionar o governo para condições melhores de trabalho. Quando eu falo de pensar o consumo, é justamente se aliar a esses trabalhadores nessa agenda. Essa agenda não é de 1,5 milhão de brasileiros que trabalham nas plataformas. Não é de 1,5 milhão de trabalhadores plataformizados. Sim. É uma agenda de todos nós, deles que trabalham e nós que consumimos, porque a gente é parte dessa cadeia produtiva, né? Então, é fundamental a gente pensar nessa dimensão de apoiar, né, a mobilização, a articulação política por regulação desse ofício na direção dos princípios e valores do trabalho digno, como de resto de todas as outras funções, né, do trabalho doméstico, claro. Enfim, como de resto tudo, né? Mas assim, é fundamental que a gente, consumidor, né, que também é trabalhador, se engaje na luta por direitos de outros trabalhadores que também são consumidores. Bom, vamos para o nosso último bloco para a gente deixar os pop-ups aí dessa semana. Minha gente, o que nós temos para falar de pop-up dessa semana? Eu acho que o grande ponto é que nessa segunda-feira, que vocês estão ouvindo, portanto, na terça, então ontem, terá uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião que foi pedida pelo Emirados Árabes. A gente está gravando do domingo, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né, nessa reunião. Você, na terça-feira, já pode ir atrás dessa informação, porque já terá uma resolução, ou um novo veto, ou, enfim, uma nova votação. A gente não sabe exatamente, mas esse é o grande acontecimento da semana. Na última sexta-feira, teve votação e aprovação na Assembleia Geral da ONU para uma trégua humanitária. Foram 120 votos a favor, 14 contra, 45 abstenções. Essa foi uma resolução proposta, um texto proposto pelos Estados Árabes. Ela não é resolutiva e não tem um peso legal, como as decisões do Conselho de Segurança. Eu queria que Flaviol falasse essas diferenças, mas ela tem um peso para indicar um consenso internacional na direção, né, do que está sendo votado. O Conselho de Segurança, até agora, não conseguiu aprovar nenhuma resolução, né, de fato, de uma trégua humanitária, de um cessar-fogo humanitário. A gente falou disso no episódio da semana passada, que no momento em que o Brasil conseguiu chegar num texto que teve aprovação de 12 países, abstenções e tal, para encaixar tudo, os Estados Unidos votou com o seu direito do veto, por ser um dos 5 países fixos, né, no Conselho de Segurança. E até então, até agora, até esse domingo, não teve mais nenhuma resolução, né, que tenha sido votada, muito menos aprovada. Mas essa Assembleia Geral da ONU deu o tom de que há um consenso internacional de que essa trégua humanitária precisa acontecer. Mas é só um peso político, né? Não tem um peso legal. Qual é essa diferença? Porque a decisão da Assembleia Geral da ONU é uma recomendação, não impõe obediência. E a decisão do Conselho de Segurança, sim, aos países membros, ela impõe. Durante a semana passada, Estados Unidos apresentaram outra proposta, né? Foi surreal aquilo, né? Porque eles vetaram a proposta brasileira, apresentaram uma proposta, Rússia e China vetaram, que é sobre isso, eles têm uma queda de braço entre esses membros permanentes. A Rússia apresentou outra proposta, que também foi vetada por Estados Unidos, Reino Unido, enfim. Então não houve consenso no Conselho de Segurança. Aí foram para a Assembleia Geral, e a maioria dos países membros da ONU votou pela resolução. A resolução foi aprovada, mas ela não tem poder ela não obriga o cumprimento. Nada. É uma resolução que não resolve. Exatamente, uma resolução que não resolve. Aí, na sexta-feira foi um dia terrível, né, porque houve a interrupção dos serviços de telefonia, de internet em Gaza. Israel começou a incursão por terra, e houve assim um aumento da temperatura, uma comoção intensa em relação à situação humanitária de Gaza, já faltando comida, água, e aí sem comunicações. A ONU, a OMS
várias organizações. Uma coisa terrível. Perderam contato com as suas equipes. Num determinado momento, a própria diplomacia brasileira ficou sem contato com os brasileiros que estão em que continuam perto da fronteira e sem conseguir atravessar, né? A gente falou disso em episódios passados. A situação é terrível, porque o que entrou não é suficiente. Nesse domingo, manhã de domingo, foi muito dramática, porque houve notícias, a ONU informou de que galpões, né, de estoques de suprimentos foram invadidos pela população. Eles falam de uma degradação, deterioração da ordem civil. Mas assim, gente, isso aí é assim, é a maior tragédia humana, assim, sabe? Porque isso é o que desestabiliza ainda mais todas as normas, né, de sobrevivência. Isso é aquele registro dos filmes. Quem está acostumado com o cinema, de ver esses filmes apocalípticos, que é a hora que todo mundo começa a saquear todos os lugares e invadir as casas e as pessoas começam a se degladiar e se matar para sobreviver. Essa desestabilização dessa ordem civil, né, como a ONU nomeou, é gravíssimo, porque isso é o último passo para um colapso generalizado. Porque se até quem está tentando sobreviver, os civis, começarem a brigar, né, entre si por sobrevivência, acabou. Depois disso não sobra nada. É uma maior tragédia. O embaixador brasileiro em Ramallah, né, que é o embaixador palestino, deu conta também de os preços triplicaram, porque é óbvio, escassez. Então você tem uma situação de pouca entrada de ajuda humanitária, água, comida, medicamentos, etc. Tem notícias de crianças sofrendo cirurgia sem anestesia. Gente. É um negócio assim, inimaginável. E aí, em razão disso, os Emirados Árabes Unidos convocaram para esta segunda-feira, então fica como pop-up, né? O que vai ser o desenrolar desses próximos dias, uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Havia, no fim da semana passada, uma intensa mobilização para que o Brasil apresentasse uma nova resolução nos moldes daquela que foi vetada pelos Estados Unidos, na esperança de que essa resolução seja votada. E aí tem um elemento adicional de desespero ou de preocupação, né, para a gente falar a linguagem mais diplomática, né, é que o mandato brasileiro termina agora, no fim de outubro. Pois é. E aí vai entrar a China. E você estava falando dessa queda de braço. Fudeu, né? Assim, não tem outra palavra. Há uma perspectiva de que a China tem o seu contato ali com a Rússia e elas vão conseguir aglutinar, mas não era a Rússia não estava sendo o problema, né, na votação. A Rússia se absteve. Só quando os Estados Unidos na votação do Brasil. Exatamente, né? Mas a votação do Brasil conseguiu aglutinar a China, a Rússia, Reino Unido, França. Todo mundo, menos os Estados Unidos. Vai entrar a China, os Estados Unidos vai votar a favor da China, vai se abster em algum momento. É uma cagada! Esse é o grande drama. Israel recalculou mais uma vez, né, o número de reféns. São mais de 220 e agora... 229 é a última informação nesse domingo. O Hamas ofereceu os reféns civis em troca de cessar-fogo, depois em troca da libertação, né, de prisioneiros, mais de 5 mil prisioneiros. Não tem acordo, não vai haver nesse tipo, acho bem difícil, né, essa dimensão do que aconteceu anos atrás, né, da troca de um soldado por 1.000 prisioneiros. Ainda há apoio, né, a essa contraofensiva, ao ataque por terra, mas o ambiente político é o pior possível, né? Netanyahu é muito impopular. No fim de semana ele deu declarações, chegou a fazer um tweet responsabilizando, dizendo que nunca foi avisado pelas forças de defesa nem serviços de inteligência de que havia um risco iminente de ataque do Hamas. E aí houve tanto protesto dentro do próprio ambiente de defesa do governo que ele apagou o tweet. E assim... Gente, é uma situação muito delicada, né? No fim de semana, no sábado, teve manifestações em várias cidades do mundo pró-Palestina, né, em razão de defesa dos direitos civis, da proteção à população civil. No fim de semana, no sábado, houve manifestações em várias cidades, mundo afora, pelos direitos civis, né, pela proteção humanitária
dos palestinos em Gaza, uma enorme em Londres, que assim, foi uma das maiores manifestações já vistas, né, segundo relatos da imprensa local, e uma enorme na Turquia. Falam de 500 mil pessoas, né, em Londres. Isso, eu li também esse número, muito, muito, muito numerosa. Isso vai ao encontro do que o nosso embaixador Marcos Azambuja, disse ao especial de domingo retrasado, né, no caso na Globo News, chamando atenção para uma empatia maior com os palestinos em razão de uma diáspora árabe, né, que tomou o mundo e especialmente a Europa, e houve uma manifestação pró-palestina na Turquia com a participação do Erdogan. Veja você, que fez falas, acusações graves a Israel, e Israel chamou o embaixador de volta. Então, isso aí é daquelas coisas que a gente sabe como sinal, né, de diplomacia global, de relações internacionais. Quando o embaixador é chamado de volta é porque tem uma crise entre países. Um ambiente muito tenso, né, com tensão em relação ao Irã, os Estados Unidos. Então, é uma situação crescente, né, de tensão. E vamos ver se dessa reunião de segunda-feira do Conselho de Segurança da ONU sai alguma resolução que permita uma solução humanitária. As cláusulas são pausa humanitária, corredor humanitário, né, um fixo, a saída dos estrangeiros de Gaza para o Egito, a libertação dos reféns, por óbvio, a condenação do Hamas como grupo terrorista. E Israel não concorda, né, com o cessar-fogo, embora seja uma reivindicação de boa parte da comunidade internacional. Então, assim, uma situação muito, 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 muito tensa. Outra agenda da semana, para a gente fechar, é a reunião do Copom. Esse quarto. Tá de novo esse povo. Toda hora, cada 3 ângulos de grilo tem uma reunião do Copom. Eu vou até confirmar isso aqui. Um povo para se reunir tanto. A cada 45 dias, né? Habla que habla. Eu acho que é terça e quarta, deixa eu ver. 31 e 1º, terça e quarta, exatamente. Ainda se trabalha com a queda de 0,5 ponto na taxa básica de juros, até porque a prévia do IPCA veio baixa, veio dentro do que estava sendo esperado, mas tem essa tensão, tem tensão do petróleo, tem a tensão da economia global, tem um Lula que falou que não vai dar para cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. Enfim, ainda uma tensão de governo com Congresso, com equipe econômica, com mercado financeiro. Então vamos olhar o que o Banco Central vai dizer no comunicado sobre o que vai acontecer com a nossa taxa de juros, e isso é importante para a gente pensar em crescimento, para a gente pensar em crédito, para a gente pensar em emprego, para a gente pensar quais são as perspectivas de inflação. Situação ainda difícil no Amazonas, né, com a seca, né, o Rio Negro no menor nível, assim, algumas cidades com situação humanitária grave, Parintins, né, que eu já falei aqui tanto de Parintins, está com muita dificuldade, porque é uma ilha, né, no meio do nada, e essencialmente se chegar lá de barco, o Rio Negro está numa situação absolutamente dramática. E foi o que a gente tinha falado, né, que a grande previsão da maior momento da estiagem, do maior pico da seca, seria a segunda quinzena de outubro. Então continua. Mais uma vez, nesse domingo, a Manaus amanheceu coberta por uma onda de fumaça, que é, né, resultado das queimadas da seca, das queimadas do agronegócio que extrapolam o perímetro, também por causa da seca, enfim. Isso já tinha acontecido anteriormente, a gente já tinha falado aqui da fumaça em Manaus, e mais uma vez acontece nesse domingo de manhã. Última coisa, o Lula deve anunciar o tal plano de segurança que envolve o Ministério da Defesa, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, na direção de apoio às ações de segurança pública no Rio de Janeiro, Brasil afora e tal. Teve várias reuniões na semana passada e algumas novas medidas devem ser anunciadas essa semana na direção de recuperar, né, ou de recuperar não, de assumir um protagonismo, né, uma participação federal no enfrentamento à crise de segurança pública, que é grave no Rio, mas que não se resume ao Rio, né, que está alcançando o país inteiro, né. Então é isso, Angulers. Episódio 210 está entregue. Boa terça-feira para vocês.
bom começo de novembro, a reta final do ano já está aí. Acho que já podemos dizer isso. Feriado de finados, nosso abraço a quem, enfim, né? Terá quem sentir saudade e lamentar nesse dia 2 de novembro. Para quem vai viajar, boa viagem. Para quem tem uma programação de folga, cansem. E na terça que vem a gente está de volta. E lembrar das pessoas, ainda que com saudade, do bem que fizeram certos encontros, né? Porque se a gente tem saudade, se a gente sente falta, é porque houve afeto, né? Houve uma convivência, houve algo a ser lembrado. Gratidão, então, a quem já se foi e pelos melhores momentos. E quem é lembrado não morre. Sinais, né? Que a gente sempre fala aqui, que as pessoas continuam se comunicando com a gente. Quem é lembrado não morre. Eu vou para São Paulo no feriadão. Então, galera de São Paulo, estejam atentos, vai que você cruza com Flávia Ol por aí. É isso, e boa sorte aos tricolores. Monas! Ai, gente, no próximo Ângulo de Grilo, ou eu vou estar chorando, ou eu vou estar insuportavelmente feliz. Vamos ver. Eu não quero mais chorar, eu já chorei em 2018, 3 dias seguidos, eu não mereço passar por isso de novo. 2008. Vamos ver o que... 2008. Vamos ver o que vai acontecer, gente, energias positivas, tá? Eu e meu pai merecemos viver um momento melhor do Fluminense, reviver este sonho agora com um final feliz. Vamos que vamos. Isso. Beijão, Angulers. Beijo.